Querida igreja, a paz do Senhor Jesus, podeis tomar o vosso assento. Meus irmãos, agradeço a Deus essa honrosa oportunidade e deixo aqui meus cumprimentos ao nosso nobre pastor presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, e cumprimentando ele, deixo aqui as minhas considerações a todo o santo ministério e também a liderança deste grande evento. Convido os irmãos ao evangelho escrito por Marcos, capítulo 4, dentro dessa temática da colheita. E sei que Deus já tem usado os seus servos aqui com palavras poderosas, ensinando a igreja. E gostaria só de complementar com aquilo que o Espírito de Deus colocou no meu coração, uma breve reflexão nesta manhã, ainda destacando essa relação entre semeadura e colheita. Aqui na parábola do bom semeador, ou melhor, do semeador, no capítulo 4, verso 3, ouvi, eis que saiu o semeador a semear, e aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram, e outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se e, porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram e não deu fruto. E outra caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, e um produziu 30, outro 60, outro 100. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Quem diz amém? Parábola riquíssima, registrada também em 13 de Mateus e em 8 de Lucas. Tem um significado muito profundo e é uma das parábolas que tem um bônus, porque ela segue com a interpretação que o próprio Jesus deu. Algumas, Jesus só lançou o mistério da parábola e deixou que o Espírito Santo nos ajude na interpretação. Mas aqui, nos versículos seguintes, o Senhor Jesus, como grande pedagogo que ele era, já nos presenteou com a explicação dessa parábola. Há duas vias importantes aqui de interpretação, possibilitam a gente entender essa parábola. A primeira é ver o próprio Jesus como semeador e nós, os nossos corações, como os solos, ou uma outra via de interpretação que também é comumente usada, é nós sermos esse semeador e aquelas pessoas a quem nós pregamos, anunciamos a palavra, são os solos, os corações dos ouvintes. Nesta manhã, desejo, guiado por Deus, abordar Jesus como semeador e cada um de nós aqui, incluindo eu, ser os solos, os tipos de solos. Interessante que Jesus não proferiu nenhuma parábola para nos ensinar os tipos de respostas aos louvores. Observe que quando a gente canta na igreja, como esses belos hinos que estão sendo cantados, a reação geralmente é quase unânime. Há uma alegria, há um sentimento de devoção, Nos emocionamos quando estamos adorando ao Senhor. Então, é quase que unânime a reação de alegria na noiva quando ela adora. Então, Jesus não estabeleceu nenhuma parábola para falar sobre esses tipos de reação. Se tiver alguém com uma reação diferente, ou está num estado de pecado que bloqueia a sua intimidade com Deus e não lhe permite sentir a alegria do Espírito, ou está com algum problema de saúde psicossomático, algum estresse, alguma coisa que mexe aí com a sua emoção e não permite estar ligado no céu e receber aquilo que está sendo ministrado. Mas em relação à música, os irmãos observam, isso é quase regra, quando nós cantamos, adoramos, é aquela grande alegria, nós saltamos, alguns até voam, levitam, rompem até a própria gravidade.
é bênção. Mas observe que quando a palavra é pregada, até no mesmo culto, estamos falando do mesmo público, nós não temos nem sempre uma reação tão unânime com relação à ministração musical. Até porque a ministração musical, a própria música tem algo inerente nela que nos ajuda a extrair algumas emoções. A palavra de Deus, como ela é pura, sem mistura, ela não vem acompanhada de nenhum penduricalho, não é? Ela não precisa vir acompanhada de nada que lhe adicione, ela não tem aditivos. Então, quando ela é pregada, interessante isso, é possível que haja resistência. Dificilmente haverá resistências no tocante à música. Até aqueles que chegam aqui como terra seca se emocionam. Você pode ver uma pessoa que é uma terra seca e árida se emocionando com o louvor, enxugando lágrimas, mesmo que seja com um dedo midinho, mas ela até se emociona, ele até se emociona. Mas quando a palavra começa a ser pregada, nós vamos ter aí pelo menos 4 tipos de reações. Aprove Deus que nesta manhã seria bom que todos nós fôssemos o 4º tipo de terra, mas infelizmente nem sempre é assim. Há uma proporção aí de terras e terra. E são sobre essas terras que quero refletir rapidamente. A primeira terra recebe a semente da palavra e é a terra ou solo denominado de junto ao caminho. Verso 4. O verso 5, o tipo de terra é chamado de terra de pedregais, solo de pedregais. No verso 7 nós temos o terceiro tipo de solo, é o solo com espinhos. E no verso 8, o 4º tipo, que é denominado de boa terra. Se o semeador é Deus, então é Ele que dá semente ao semeador para semear, e aqui o semeador, na pessoa divina de Jesus, recebe do Pai esta palavra para semear corações, e nós também recebemos esta verdade para ensinar aqueles que nos ouvem. É o semeador que prepara a terra para receber a semente, e é Deus que prepara os corações para que a palavra também possa entrar ali. Porque o pregador, ele alcança os ouvidos, mas só o Espírito Santo alcança a consciência do pecador. Assim como é Deus que permite o crescimento da semente na terra, também é o próprio Deus, através do seu Santo Espírito, que permite que esta palavra germine nos corações. Deus não precisa de técnicas, embora elas estejam à nossa disposição. Quem precisa dessas técnicas somos nós. O pregador, o ministrante, o preletor, o palestrante, o proclamador das boas novas, ele precisa de alguns recursos, mas Deus não. Deus só precisa da semente, que é a palavra dele. E Deus é tão autossuficiente, é um dos textos que mais amo na Bíblia, os irmãos com certeza já têm até decorado, que tomou a boca do profeta Isaías no capítulo 55, verso 10, porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, a fazem produzir e brotar, dá semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Embora haja 4 tipos de solos, 4 tipos de corações, os carteiros do céu, que são os anjos, não voltam com um pacote de Sedex para Deus dizendo destinatário não encontrado. Porque se aqui tem alguém que não quer, do lado tem alguém dizendo, eu recebo. Aleluia! Jesus foi um semeador tremendo.
Jesus não escolhia tipo de terreno. Jesus não fazia análise do solo. Deixa eu ver esse bairro. Deixa eu ver a cara desses fariseus. Eu falo, eles nem dão glória. Eles são estáticos, inertes. Vou falar, não, eles não me valorizam, não. Pregava no fim do culto, vamos apedrejá-lo, vamos matá-lo. Não queremos você pregando aqui, tem problema não, vocês não querem aqui não? Vou para outra aldeia, vou para outra cidade. Lá já tem uma multidão na porta da cidade me esperando para receber a semente. Glória a Deus. E é interessante, irmãos, que a semente é a mesma e o semeador também. O que muda é o solo. O solo determina o efeito da semente. Veja que coisa forte. Isso é um grande mistério. Nós somos pentecostais clássicos e nós temos uma teologia no tocante à salvação que entende muito bem que a soberania de Deus se equilibra com a liberdade humana. Nós não temos nenhuma dificuldade em entender isso. Os nossos mestres, os nossos doutores nos ensinam nas escolas dominicais, nos cultos de ensino, nos grandes encontros que nós temos. Baseado nas escrituras sagradas, nós temos certeza de que a soberania de Deus caminha junto com a liberdade humana. E esta parábola é a prova disso. De que Deus está lançando a palavra, lançando a semente, mas Ele dá ao ouvinte a oportunidade de escolha de como vai e se vai ou não receber a palavra e como ela vai gerar efeitos na sua vida. Porque nós não podemos culpar a falta de oportunidade. Na graça e na misericórdia de Deus, as oportunidades estão sendo dadas para toda a humanidade. Mas evidentemente que, embora a semente tenha um poder dentro de si para prosperar, Deus dá liberdade ao ouvinte para escolher o que ele vai fazer com aquela porção. O verso 4, nós vamos ver que a semente nem brotou, porque as aves do céu vieram e as arrebataram. Esse primeiro tipo de solo, ele é péssimo, ele é terrível. É o solo do caminho, é o solo da estrada, onde todo mundo passa, todo mundo tem acesso. E é um perigo nós sermos totalmente acessíveis. O Senhor em Cantares canta que a sua amada é um jardim fechado, é uma propriedade exclusiva, porque terra sem dono, terra sem lei, qualquer um chega e leva o que é precioso. Não dá tempo nem da semente entrar na areia, as aves já vinham e as levavam. O segundo solo do verso 5, que é o solo de pedregais, aqui a semente, ela tem tempo até de germinar, e acontece algo interessante, irmãos. Eu acho que esse solo aqui, pedregoso, a gente tem que ter um discernimento muito grande, porque há uma propriedade que nos engana aqui neste solo. A semente brota e brota rápido. E às vezes nos alegramos. É aquela pessoa que bomba, que explode, chega chegando, bota um terno, já é pregador, pega um playback, já é cantor, pega o microfone e já vira profeta. Parece que o microfone é um talismã, e o púlpito é um portal que ele pega isso aqui. Eita, calma, dá pelo menos a paz do Senhor, vai com calma. Tem um prelúdio, tem uma introdução, peraí, calma. E às vezes a gente fica, eita, brotou, cresceu, Deus fez prosperar, calma. É um perigo. Cresceu rápido porque o solo é raso. E não teve tempo para crescer para baixo, porque o crescimento espiritual do crente leva mais tempo para baixo do que para cima. Tu aceitou Jesus hoje, bênção, vai lá para o cantinho da classe da EBD, pega a tua Bíblia, pega a tua harpa, vai ouvir, vai ser lixado, vai ser poldado, vai ser lapidado, passa no processo. Não, mas Deus disse que eu vou reinar e que tem uma cadeira para mim. Irmão, calma. Porque quando chegarem as lutas, não é o caule que te sustenta, é a raiz. Raiz ninguém vê crescendo, mas quando a luta chega, todos sabem quem tem raiz, porque a estabilidade, a segurança.
Não seja uma pipoca de micro-ondas que explode, estrala, mas só 2, 3 minutos. Se voltar a botar o pacote lá e girar mais, ele não estoura mais nada. Passou, pipocou, mas não tem mais nada. Deixa Deus te levar para a fornalha. Fornalha vai começando a aquecer devagarzinho. Glória a Deus, parece que não está acontecendo nada. O inimigo olha e diz: não tem nada ali, não tem um chiado, não tem nada. Mas bota a mão, cão, para tu ver o que vai acontecer. Já está quente, glória. Eu me preocupo com este solo pedregoso. É um solo instantâneo, express. E nós que somos imediatistas amamos esse tipo de crescimento, mas ele é perigoso. Ele é perigoso porque não tem terra profunda. E quando o sol aparece, queima e seca, porque não tinha raiz. Primeiro solo, primeiro ouvinte, não dá tempo nem de brotar. O segundo solo, o segundo ouvinte até brota, mas na primeira quentura da vida, primeira careta que ele vê, primeiro não que receber, ele desaparece. Cadê a plantinha que estava aqui? O sol queimou. Terceiro tipo de ouvinte, terceiro tipo de coração é o do solo espinhoso. Esse aqui, queridos, é até interessante. Ele cresce. O primeiro solo nem brota. O segundo brota. O terceiro brota e cresce. Mas como era um terreno selvagem, haviam ali escondidas também sementes de cardos, de espinhos, de abrolhos. E pegou carona, pegou bigu, me permita essa expressão, no crescimento daquela plantinha. Só que espinho, ele cresce para matar. O texto que Marcos usa, a palavra exata é sufocar. E sufocar aqui no original grego é uma palavra forte, porque ele quer imprimir o que Jesus está falando, mostrando que a ideia é de uma morte abrupta, é uma pressão terrível. O verso 8 nos mostra o quarto tipo de ouvinte ou de coração. Esse aqui não só brota, esse aqui não só cresce, mas o texto diz que ele vinga, ele cresce e dá fruto. Então, como frase de efeito de um pregador, eu poderia dizer aqui: quem é boa terra, levanta a mão e dá um glória. E a gente, todo mundo levanta a mão. Mas o agrônomo celestial é que sabe nesta noite, quando ele faz a vistoria nos corações. Eita glória. Você que prega a palavra, não se embriague com a rápida reação dos seus ouvintes. Porque tem pessoas que recebem a palavra e dá logo um glória. Eita, me arrepiei todo. Manda mais, papai. Mas só dura aquilo naquele momento. Como o solo dele não é profundo, enquanto Deus está trabalhando, lançando semente, Jesus ensina que o inimigo da igreja também está trabalhando. E Jesus vai explicar como é que ele trabalha. Vamos lá para o versículo 14. O que semeia, semeia a palavra. Os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Porque o Senhor, Ele não semeia entre nós, mas em nós. Ele tem acesso ao coração. Eu disse aqui, o Espírito de Deus tem acesso ao coração. Alguém diz: não, eu sou assim mesmo, não me emociono com qualquer coisa não. Deixa o martelo da palavra bater para rachar esse coração de pedra. Não, porque eu sou muito equilibrado, eu tenho 120 anos de crente, não é mais qualquer coisa que me queima não. Deixa o Senhor acender a fornalha do fogo consumidor para ver se tu não se derrete. Inclusive tem gente que se levanta como termômetro espiritual no culto. Eita, aquele irmão prega bem, que fulano até deu glória. Aquela irmã canta na unção, que a irmã até chorou. Cuidado, porque às vezes não é maturidade não, é frieza. E a gente pode estar pegando alguém como um parâmetro que está com o coração duro, mas não é porque é maduro, é porque é ruim mesmo.
O padrão não é o Simão que está sentado na mesa e não beijou Jesus com ósculo santo, não serviu a ele água, não lhe deu hidratante para a secura do deserto. O padrão é a pecadora que chegou com unguento, quebrou o jarro, beijou os pés, misturou unguento com lágrima e ainda usou o seu cabelo para enxugar o mestre. Cuidado. Então não vamos ficar medindo a reação dos solos pelo que é aparente, pelo que a gente vê. Porque quem sonda e quem esquadrinha é o Espírito Santo, e ele sabe analisar quem é quem. Olha como Deus está te analisando aqui nesta manhã de um jeito tão grande. Porque tu tem uma aparência, mas ele conhece a tua essência. Tu enfeita a tua vitrine, mas ele conhece o que está guardado lá no teu estoque. O recheio bonito, olha, mas ele não se preocupa com a cobertura não. A cobertura às vezes engana. Ele quer ver um recheio com substância, não é? Glória a Deus. Às vezes nem tem uma cobertura. E às vezes tem cobertura, mas aquela cobertura espumosa. Quando você morde, só espuma. Mas o inimigo das nossas almas, sabendo o poder que a semente e a palavra têm, no verso 15, ele vê que alguém está ouvindo a palavra, ele chega junto. Preste atenção que aonde a palavra está sendo ministrada, Satanás chega. Embora que a ação dele é limitada, mas ele chega junto. Ele chega porque tem alguém que ouve, mas vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. Há pelo menos 4 maneiras que o inimigo das nossas almas usa para atrapalhar e impedir que a palavra de Deus prospere no nosso coração. Primeiro, ele já tenta atrapalhar ouvindo. Ele já tenta fazer com que alguém não ouça. Por isso que na hora da ministração da palavra nós temos que estar em total vigilância. É um telefone que toca, é um irmão que se levanta, é um que passa na frente, é alguém que pede para você pegar um chiclete na bolsa. Olha aquela mina, olha aquele cabelo, olha aquilo dali. Tá frio, tá calor. Olha, sai de lá, Satanás. Me deixa. Eu vou dizer algo aqui que é forte. Eu espero que ninguém se escandalize, porque nós estamos falando para um grupo que é crente. Quem se levanta como um instrumento de obstáculo e de atrapalho na hora da pregação é servo de Satanás. Porque quem atrapalha o lançamento da semente é Satanás, disse Jesus. Então quando Jesus estiver lançando a semente, fique logo com o coração aberto. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, eu não quero saber de nada, eu não quero saber de ninguém. Porque se ele impedir que alguém ouça, ele já fez o trabalho dele. Só que tem gente que resiste a esse primeiro trabalho e ouve. Aí ele vem e tenta impedir que alguém preste atenção no que ouviu. É alguém que só escuta, mas não dá ouvido, não interpreta, não assimila. E a gente é pentecostal, irmão, gostamos da manifestação dos dons do Espírito Santo, nós cremos em tudo isso, mas a gente tem que entender que hora de ouvir é hora de ouvir. Porque alguém pensa que o pentecostal, ele vive só se arrepiando, arregalando o olho e não tem conteúdo. Nossos cultos têm conteúdo. A gente não é aquele tipo de crente que rodopia, que levita, que arregala olho, que se treme todinho e no final, e como foi lá? E Deus falou o quê? Não, Deus falou mistério, varão. Só entende quem é do mistério. O pregador estava tão cheio que eu vi que ele ia falar, só falava em língua. Ele soltou brasa igual o dragão, nada disso. Aqui é semente. Tem que esperar a semente entrar na terra, brotar, crescer, glória a Deus. Cuidado. Eu sei que os irmãos são cuidadosos, mas o Espírito de Deus me orienta a falar isso. Quando ele consegue fazer com que alguém não ouça, ou que alguém não preste atenção, ele também entra muitas vezes na mente para fazer com que alguém não entenda o que foi pregado. A mensagem toda foi falada, mas uma frase às vezes que alguém derrapou, o inimigo usa para lançar em rosto e atrapalhar a assimilação da mensagem. Por isso que nós temos que convidar o Senhor Jesus a implantar em nós a mente dele. Convidar o Espírito Santo para ser o iluminador do nosso coração. Ter ouvidos, ter olhos, ter olfato espiritual, paladar espiritual, para discernir o que é veneno na panela e colocar o antídoto da palavra que neutraliza todo o mal. Meus queridos irmãos e queridas irmãs, o inimigo das nossas almas mais do que nunca está trabalhando em muitos cultos, querendo atrapalhar a assimilação da semente nos solos.
É por isso que o devocional é muito importante, porque no devocional a igreja espanta a raposa do filisteu, a igreja aponta a ave de rapina que está querendo chegar no altar de Abraão, a igreja afasta o batuque de Balaão. É quando o inimigo quer lançar as setas para atrapalhar o culto. O devocional é importantíssimo. O devocional é a igreja limpando o terreno e dizendo: sai erva daninha, sai pedregulho, sai espinho. Eu não quero nada aqui. Aqui é terra fértil, aqui é solo arado. Vem, Senhor, manda a palavra. Meu coração está preparado, minha mente está aberta, meu ouvido está atento. E profeticamente eu digo que toda resistência maligna está sendo neutralizado no teu coração e na tua mente. O inimigo quer colocar um déficit de atenção, quer colocar aí um embaraço. Ah, irmão, eu assisto um seriado e não me desconcentro. Quando a palavra vai ser pregada, não sei o que acontece, é demônio. Mas no nome de Jesus eles estão aqui expulsos, repreendidos, neutralizados. Porque Deus está blindando a tua mente, está blindando o teu coração para ser boa terra da presença dEle. Louvado seja o nome do Senhor. O inimigo trabalha assim. Mas há aquele grupo que ouve a palavra, verso 16, e com prazer recebe. Palavra bonita, o irmão prega bem. Gostei, até da sua dicção. Oh, irmãos, mas sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam, verso 17. A palavra escandalizar aqui é a mesma para aquela armadilhazinha, um pedacinho de graveto com uma isca, e quando o animal vai lá, o graveto derruba e pega ele. É a mesma palavra que é usada aqui para escândalo. São aquelas pessoas que ouviram, se alegraram, receberam, mas na primeira pressão, na primeira tribulação, no primeiro esmagamento, foram sufocados. Não deixe que o escândalo de alguém lhe derrube. Não deixe que a frieza de alguém lhe congele. Não deixe que o pecado de outra pessoa lhe corrompa. Ah, eu não vou não, porque eu vi na internet aquele negócio, aquele pregador famoso. Irmão, olha para Jesus, autor e consumador da fé, senão tu é terreno espinhoso. Quem olha para Jesus, como ensina Hebreus 12, anda com um olhar fito nele. É como se tivesse hipnotizado, mas está com consciência. E é um mistério, porque a corrida do céu é diferente da terra. A corrida da terra tem que andar olhando para baixo, senão tropeça. A caminhada espiritual é olhando para cima. Se olhar para baixo, tropeça. Olha a careta, olha, falou mal de mim. Tu visse a bomba, olha, caiu. Olha, falou mal. Não, vai olhando para Jesus. Olha, tu soube. Não, tô sabendo desse negócio mais não. Eita, tu visse a bomba. Não, meu filho, estou em bomba mais não. Eu estou no céu. Eu estou olhando o meu Salvador, lá do outro lado do Jordão. Glória a Deus. Olha Deus tirando, aleluia, os distúrbios. Olha Deus tirando as distrações do teu lado. Alguém vai dizer assim: tu tá anestesiado aí, tu tá tão aéreo, teu negócio é só o céu. É porque eu sou passageiro aqui, eu sou forasteiro, sou estrangeiro. Deus está levantando os teus olhos para as alturas, aleluia. Estás apegado a muita fofoca, estás apegado a muitas bombas. Deus não te chamou para ser repórter do inferno, para saber quem caiu, quem subiu, quem entrou, quem saiu. Vai ler Bíblia, vai orar, vai atravessar as madrugadas no altar de Deus. Porque o inimigo sabe que tu gosta da palavra, o inimigo sabe que tu gosta das coisas do céu, e ele já preparou espinho para te sufocar. Mas se tu é boa terra, semente do espinho lá nem entra. Aqui não. Aqui não, Satanás. Há uma armadilha preparada, mas o Senhor tem liberdade para visitar, aleluia, a tua lavoura. Convida o Espírito Santo: Senhor, faz a ronda aqui no terreno, aleluia. Faz a ronda aqui, vai tirando a palavra de maldição, vai tirando a feitiçaria, vai tirando a palavra torpe. Alguém veio com a malícia, colocou por debaixo da terra. Se eu pisar, eu vou me quebrar todinho. Mas ele está livrando do tropeço, está livrando do laço, está livrando do embaraço. Eita Deus. Ninguém cai numa pedra de dique de praia. A gente cai e tropeça em coisas pequenas. E alguém está falando: é uma besteirinha. Deus me entende, isso aqui é uma coisinha pequena, maior é Deus. Nada disso. O Senhor está indo lá com mão poderosa, como um trator, como uma pá. Você crê nisso nesta manhã? Ele está visitando terrenos aqui espirituais, com retroescavadeira, glória a Deus.
Isso é espiritual, irmão. Isso é mistério de Deus. Está revirando a terra, tem coisa lá guardada, tem pecado de Acã escondido, mas o trator de Jeová está revirando a terra. Bora. Vou tirar. Mas isso aqui faz parte da minha personalidade. Fazia, eu estou tirando, eu estou fazendo transplante de personalidade. Você vai ter agora a minha personalidade. Alguém não vai nem te reconhecer. O que é isso? Estás tão diferente? É porque o Senhor visitou a minha terra. Eu era uma terra seca e árida, só tinha rachadura, mas o aguaceiro do Espírito Santo está me visitando. Glória, vai reverdecer, vai florescer. O verso de número 18 diz que essa terra espinhosa, ela é sufocada pelos cuidados do mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas. Interessante isso. Tem muita gente caindo por causa do apego aos bens materiais, por causa dos desejos da carne. É aquilo que João ensina: concupiscência da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida. Pessoas que têm tudo para prosperar, que já receberam o capital do céu, mas porque são amantes do poder, das riquezas ou dos prazeres, caíram. Temos que aprender com Moisés. Moisés chegou no topo do poder, no topo da fama e no topo dos prazeres à sua disposição. Porque Hebreus 11, na galeria da fé, diz que Moisés rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó. Isso era melhor do que green card naquela época. Isso era melhor do que passaporte europeu. Moisés ia ser descendente de trono da superpotência mundial. E disse: obrigado, não quero não. Prefiro ser cidadão hebreu. Vai ganhar o que em troca? Nada, porque Deus não barganha, Deus não é política de tomar lá da cá. Eu prefiro sofrer. Está lá no texto. Recusou os haréns egípcios, tinha acesso às melhores garotas daquela época. E disse: não, eu agradeço. Eu prefiro o vitupério de Cristo do que... Eu prefiro sofrer com Cristo do que por um momento ter o gozo do pecado. Quero não, obrigado. Abriu mão dos tesouros do Egito. E Deus deu o que a ele? Ser fiel no pouco que muito colocarei? Não. O autor aos Hebreus diz que de longe Moisés via a sua recompensa. Não estava nem aqui, era na outra vida. Mas ele disse: não quero. Meu coração está firmado no Senhor. Eu tenho uma herança lá. Tem gente se desviando porque recebeu um aumento de R$100 no salário. Tem gente se desviando porque deixou de ser 15º secretário para ser 14º. Imagina quando chegar em primeiro. É por isso que tem terras que, infelizmente, hoje quando você passa lá, só estão os gravetos murchos. É uma terra que ficou infrutífera, porque ela era frutífera, ela produziu, ela gerou, ela cresceu, mas infelizmente se deixou levar pelos prazeres momentâneos, pelo prato de lentilha, pelo guisado, pela conversa de Dalila. E o que Deus tem para nós é um peso de glória excelente, que não se compara com essa leve momentânea tribulação, esse aperto que parece que vai te esmagar e você diz: Deus, eu não aguento. Calma, eu fortaleço a tua estrutura, sustento os teus pés, guardo o teu coração, te sustento com a minha palavra, porque tu és boa terra, e boa terra, ela suporta todo o preparo, ela suporta todas as etapas, não é imediatista. Ela sabe que tem tempo da semente ficar escondida na terra, é o tempo do anonimato, da solidão. Ninguém me vê, irmão. Quem está escondendo você não é o diabo, é Deus. Porque eu posto uma foto, ninguém curte. Eu faço uma live, ninguém vê. Eu sento na primeira cadeira, só falto dar um pulo para o pastor me ver, e ele não me vê. É Deus, sementinha, que está te escondendo. É Deus. Porque quando Deus esconde, irmão, ninguém acha. Mas também quando Deus apresenta, ninguém se levanta para esconder. Tem tempo para tudo, terra. Eita glória. O mundo não gira ao teu redor. Deus está tratando, trabalhando, agindo. Está
está mandando raios solares, está visitando o solo com nutrientes, está mandando chuva, está visitando com lençol freático, está limpando a terra das ervas daninhas, está colocando cerca para o predador não vir pisotear. E você diz que demora, não é demora, são etapas de investimento. Estou te dando meus dons, fortalecendo o teu caráter, sustentando as tuas emoções. Tu vai levar tanta pancada ainda, tu vai levar tanta pisada, mas eu conservo em paz aquele cuja mente está firmada em mim. O Deus de paz guardará os vossos corações e sentimentos em Cristo Jesus. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Deus está no meio dela e ela não será abalada, porque os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Deus vai te fazer crescer, Deus vai te dar nome, sobrenome, renome, mas antes disso, Ele está te dando estrutura espiritual. Tu vai olhar para gigante e não vai correr, vai ver escorpião, vai ver serpente, vai ver leão rugindo e vai tratar como se fosse gatinho, vai pegar até no colo. Ei, leão, fica brabo não, eu sirvo a outro leão, ele vai descer aqui e vai marchar comigo. Fica quieto, eu sei a quem eu sirvo. Quem não tem intimidade com Deus, qualquer pio de coruja corre, qualquer sibilar de serpente já se desespera, já desmaia. Mas quem já viu o céu aberto, quem ouviu a voz que é poderosa, quem visitou o Santo dos Santos, aleluia, não tem medo de batuque, de feitiço, de palavra contrária. Dessa palavra contrária foi brigado, matéria-prima para o meu Deus, sabia? Ele transforma maldição em bênção. Acabasse de me ajudar, aleluia. Deus, este congresso, eu penso, e quando eu estava orando, esse congresso, irmão, é um investimento em estruturas espirituais, porque a juventude é muito eufórica. Eu sou jovem como vocês, a gente é muito emotivo, a gente é muito animado, mas há algo preparado. Deus falou aqui já essa manhã, grande vai ser o levante. Deus não é romântico não, Ele não fica pintando os quadros rosinhas com nuvens de algodão. Vem, meu servo, caminhar comigo. Olha as fadas, olha os duendes carregando o pote de ouro, olha esse unicórnio rosa para você. Ele é alado, você vai ficar voando com ele? Não. Jesus disse: vocês querem me acompanhar? Quer me acompanhar? Quer, a gente quer, Senhor, a gente quer ir contigo marchando. Vamos embora. Tem ali o kit de sobrevivência. Quem quer me acompanhar? É o que, pai? Coroa de rei? Anel de príncipe? Não, é cruz, é lágrima, choro, solidão, acusação, desentendimentos, porfias, contendas, levantes, embates, combates, alturas, profundidades, principado, potestade, careta, palavra contrária, apontamento. Mas vocês são privilegiados, são o único povo que entra na guerra já com o placar decidido. É o único povo que já entra na batalha com a posição garantida. Mais do que vencedores. Ninguém vai te separar a semente do meu amor. Ninguém vai tirar a terra, a produtividade que eu te dei. Olha eu me levantando no teu agir, nas tuas ações, no teu proceder, tomando a tua mão e dizendo: vamos comigo, eu vou na tua dianteira e vou na tua retaguarda. Na tua dianteira eu vou justificando e na tua retaguarda eu vou glorificando. Antes de tu chegar eu já fiz justiça, e depois que tu sair eu deixo o rastro da minha glória, eu deixo o sinal da minha presença. Abre a tua mão e recebe justiça e glória de Deus. Recebe aí justiça e glória de Deus. Deus está te justificando e está glorificando o teu coração. Aleluia. Te dando comunhão. Fiquemos de pé, eu preciso encerrar. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Você não quer ser pregador, quer ser profeta? Me leva, Senhor, me leva. Então deixa eu engrossar o teu caule. Aleluia. Tua casca está muito lisinha, qualquer unhada vai arranhar, mas deixa eu circular a seiva da minha palavra nas tuas células. Eu vou te tornar casca grossa. Aleluia. Quando alguém fizer careta, você vai ficar deprimido, mas meu irmão,
Estou olhando aqui para tu, mas já, João desse que eu vou olhar para ele como ele é. Nossos pastores pedem para a gente convidar quem quer entregar sua vida a Cristo. Você que é terra seca e árida, que chegou aqui desnutrido. Você foi convidado e recebeu uma oportunidade única da sua vida. Seja um missionário e um evangelista agora. Convide essa pessoa que está ao seu lado, que quer entregar sua vida a Jesus, para ela vir aqui à frente. Deus, Ele é o agrônomo por excelência. Ele vai mudar o teu interior completamente. Chegasse aqui como um terreno baldio, mas o Senhor vai te transformar num jardim florido, frutífero. Será que há alguém esta noite, ou melhor, esta manhã, carente e necessitado da presença do Senhor Jesus? Com certeza, se tiver, você é convidado a vir aqui à frente. Mas aí onde está, eu quero orar pela sua vida. Convidar o agrônomo do céu a fazer um passeio aqui nos corações. Glória a Deus. E se prepare, porque o aguaceiro, o fogaréu, a ventania vai ser grande. Mas tu estás escondido no secreto pavilhão. Há uma blindagem espiritual aqui. Há muralhas de fogo sendo erguidas ao redor da tua casa. Fecha aí teus olhos, glória. Eu tenho que encerrar ministrando isso aqui, aleluia. Há flechas e arcos apontados para destruir o teu solo, porque o inimigo sabe, ele já calculou que aí tem algo produtivo. Mas o Senhor está levantando muralhas ao teu redor. Aleluia, glória ao nome de Jesus. O selo do Espírito Santo está lá na porta. Aqui você não toca, Satanás. Deus está dando ordem de retirada ao inimigo da tua alma. Grande é a pressão e o sufoco, mas olha o Senhor descendo alívio. Olha o Senhor descendo refrigério nesta manhã. Você que pensou que ia cair e ficar prostrado, a mão de Deus como um guindaste de misericórdia está te erguendo e te fazendo sentar em lugares altos. Recebe aí perdão, glória. Recebe aí limpeza e purificação espiritual. Abre a tua boca, aleluia. E recebe aí uma labareda nova para queimar as ervas daninhas. Abre a tua boca e recebe uma labareda nova para queimar as serpentes e os escorpiões. Aleluia. Olha Deus colocando na tua mão autoridade para vencer o inferno. Eita Deus, aleluia. Olha o agrônomo do céu passeando aqui nas terras. Olha ele dando uma volta nas lavouras. Eita Deus grande. É praçada sobre a forga. Eu comprei você com meu sangue. Eu desci sobre ti o meu espírito e não perderei a tua lavoura. Recebe aí meu adubo, glória. Recebe aí minha água. Recebe aí a presença do meu espírito fertilizando. Está descendo o dom de ciência da palavra. O Senhor me disse aqui nesta manhã: estou dando ciência da palavra. Há muitos pregadores, mas poucos com minha ciência. Mas eu abro a tua mente e dou. Aleluia. Aleluia. Eu digo aqui para a igreja do Belém nesta manhã que está descendo aquele espírito de excelência que estava sobre Daniel na Babilônia. Aquele espírito não ficou perdido no tempo. Deus ainda dá. Ebra sobre a forga. Recebe aí idiomas, eu te dou. Eita, quem pede? Eu estou abrindo a tua mente e te dando idiomas da terra. Anda sobre a forga. Tu vai pregar em nações longínquas. Eita Deus, te levarei para dentro de povoados, porque vai ter muito fruto. Tem gente que frutifica 30 grãos, tem gente que frutifica 60, e tem gente que frutifica centuplicado. Vai ser grão para todo lado, vai ser palavra para todo lado. Na tua boca o diabo queria colocar piada, queria colocar um funk, queria colocar um palavrão, mas ele perdeu, porque
o Espírito da graça e da verdade chegou primeiro e disse: nessa boca tem língua estranha, nesta boca tem profecia, nesta boca tem palavra de sabedoria, tem ciência da minha palavra. Está descendo, irmão, está descendo. Nós somos uma igreja pentecostal. Recebe aí ciência da palavra. Eita glória. Tem gente que vai falar aqui no bairro. Tem gente que vai falar para um país. Tem gente que vai falar para as nações. Porque o grão, olha, eita glória. O semeador está com a foice, cortando as espigas e espalhando os grãos na terra. Tu crê nisso, irmão? Crê nesse movimento espiritual que tem semente que vai sair de São Paulo para o mundo? Olha o movimento do Espírito. Eita, que Deus vai fazer alguém chegar até na Oceania. Eita glória, na Ásia, na África. É a semente brotando na terra. Isso aqui não é uma festa, isso aqui é um encontro com o céu. Isso não é um evento, é uma manhã de avivamento. Quebrantai os vossos corações e recebei do Senhor uma porção inigualável.